Dando continuidade às nossas videoaulas, porém agora relativa ao enunciado 3, que trata de formatação avançada do gráfico, nesta videoaula o exercício vai mostrar para vocês como que a gente faz para, além da elaboração do gráfico, fazer com que ele tenha uma apresentação diferente, né? Ou seja, com que eu consiga inserir uma cor que eu quero, um pano de fundo que eu quero, um tipo de letra de acordo com a minha vontade, enfim. Então é importante dizer que, em se tratando de gráficos, é possível também a gente formatar ele à nossa maneira. Então vamos elaborar o nosso gráfico selecionando primeiramente o intervalo de células, né? É importante dizer que nesse exercício eu criei uma planilha básica que trata do seguinte: Clube dos Tempos Livres, ou seja, é um clube em que as pessoas praticam esportes. E os 4 tipos de esportes são esgrima, golfe, futebol e kart. E esse clube fez uma planilha para fazer um gráfico para ver quais esportes são mais praticados de acordo com o intervalo de anos. Então, os anos que foram pegos foram 2005, 2006 e 2007. E aí a gente vai gerar então um gráfico para visualizar isso, desses dados dessa planilha. Vamos lá, inserir gráfico. Temos aqui o assistente de gráficos, né? No exercício eu peço para a gente fazer um gráfico então de coluna normal, sem aparência 3D, né? A partir do default aqui. Intervalos de dados, aqui eu peço que vocês preencham 2 itens. Se vocês observarem, o default do Calc abre sempre nesse sentido, com a série de dados em coluna selecionada e a primeira coluna como rótulo selecionada. O gráfico gera-se assim. Porém, neste exercício, eu gostaria que vocês, então, marcassem a primeira opção, série de dados em linhas, observando que eu gostaria que na legenda à direita apareça os tipos de esportes e aqui embaixo os anos. Então, para que se configure dessa maneira, eu preciso ainda marcar aqui primeira linha como rótulo para que apareça os anos e se ajuste, então, no sentido de 4 colunas. Observem que cada coluna, de acordo com uma cor, representa o tipo de esporte que é praticado no clube. Bem, feito isso, a próxima parte que a gente tem que fazer no exercício é série de dados, que eu peço para vocês não alterar, que é o item 3, né, do assistente de gráficos. Então, aqui a gente não vai mexer, vamos direto para o último elemento, que é o elemento do gráfico, onde nós vamos incluir o título chamando Clube dos Tempos Livres e o subtítulo Enunciado 3, que corresponde ao nosso terceiro exercício. E aí vamos concluir então o nosso gráfico. Observem que ele já mudou aqui, né? Vou clicar em concluir para concluir o gráfico. Feito isso, vocês observam que o gráfico está aqui, né? Eu vou aumentá-lo para ficar mais visível a vocês, né? Bom, agora é aqui que entra o foco dessa nossa terceira videoaula. É fazermos a alteração do gráfico num sentido de formatação, de configuração. Vamos inserir um fundo. Vocês observam que o gráfico aparece com um fundo branco, mas eu quero colocar uma cor azul, como eu peço no exercício. Como é que eu faço então para inserir um fundo nesse gráfico, considerando que é uma imagem? Bem, para mim alterar, basta eu dar 2 cliques na imagem que eu abro o editor de edição de imagem. Vocês observem que aqui abre uma nova barra de ferramentas que permite que eu faça alterações no gráfico. Se eu quiser, por exemplo, inserir um fundo, a cor, né? Eu vou clicar 2 vezes na imagem e já vai me chamar direto. Observe, vou novamente, cancelo aqui. Ó, eu posiciono o mouse numa área da tela do gráfico e clico 2 vezes. Aparece a tela chamada área do gráfico, que é a mesma tela que está no documento que vocês
tem da atividade proposta 6. Bem, é aqui que eu vou fazer a alteração do quê? Do fundo, que se trata da área, tá? Eu posso também fazer a alteração das bordas, se eu quiser. Tem várias opções. Eu quero que a minha área, com a cor que eu escolher, seja aplicada uma transparência, seja aplicado um efeito. É possível fazer também. Mas vamos basicamente explorar um efeito mais simples, mas nada impede que vocês explorem essas opções depois. Então, azul 8, que é como eu peço para que vocês façam, né? E clicam em OK. Olha só, o fundo do gráfico passou a ter a cor que eu selecionei. O próximo passo é formatar as letras do título e subtítulo com uma cor da sua escolha. Veja, uma cor, né? Porém, na formatação negrito, no tamanho 14 e o tipo de letra Arial. Então, vamos fazer isso. Vejam que clicando aqui, abre a caixinha correspondente ao título. Se eu der 2 cliques, abre a opção de alterar, de escrever. Se eu quisesse alterar o título aqui, eu poderia fazer isso por aqui também. Bem, agora nós vamos mudar esta opção da fonte. Eu venho aqui nesta parte da barra de ferramentas que eu altero o gráfico e venho em formatar seleção. Abrindo essa caixa de formatar seleção, me abre uma tela com várias palhetas, né? Bordas, área, transparência, fonte, efeitos da fonte, alinhamento. Bem, o que nós queremos alterar aqui? A gente vai alterar a fonte, né? Porque a fonte é Arial. Ah, já está Arial. Tamanho, 14, está 13, então vamos mudar para 14. O tipo, negrito, beleza. Vamos para efeito da fonte, por quê? Para nós colocarmos uma cor. E aqui a cor fica a escolha de vocês. Bem, embora eu não seja gremista e seja colorado, eu vou fazer uma homenagem aos gremistas e vou escolher a cor azul. Dou um OK, vocês vão observar que automaticamente ele fez a alteração no título. E do mesmo modo, eu vou fazer para a alteração no subtítulo. Venho em formatar seleção, abro efeito, a fonte, Arial, tamanho 14, negrito, efeito da fonte eu vou colocar azul e vou dar um OK. Perfeito. Observem que eu alterei tanto o título quanto o subtítulo. Se eu quisesse, por exemplo, fazer isso para qualquer outra parte de texto do gráfico, eu poderia. Basta eu clicar em cima e fazer as alterações. Bem, neste caso eu vou mostrar apenas do título e subtítulo, mas nada impede que vocês façam de outra forma. A próxima tarefa, né, é fazer o quê? Adicionar para cada série de dados, ou seja, cada coluna correspondente ao tipo de esporte, ou seja, esgrima, golfe, futebol, karting, um efeito diferente, para deixar esse gráfico um pouco mais exótico, digamos assim. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou clicar primeiro na figura para abrir a caixa de edição. E aqui eu clicando em cima, por exemplo, da coluna azul, vocês observem que aparece 3 pontos, 3 quadradinhos verdes, que são os pontos de edição, porém para todas as colunas do esporte e esgrima. Ah, eu quero alterar depois do golfe, eu vou clicar em golfe, vou clicar em futebol, vou clicar em kart. Então, vamos iniciar primeiro o esporte esgrima. Bem, como que eu faço, então, para chamar esta área de formatação? 2 cliques, chama a opção série de dados. Observem que é a mesma que está aparecendo no exercício de vocês, né? Porém, a gente vai mexer na segunda palheta, que é a opção área. E aqui nessa opção de preenchimento, se eu deixar só cor, eu posso escolher uma cor sólida, né? Por exemplo, se eu clicar aqui no gráfico 9, vai aparecer essa cor roxa aqui que eu posso aplicar e a barra azul vai se transformar em roxa.
E aqui eu gostaria que vocês brincassem um pouco e escolhessem uma cor de acordo com o desejo de vocês. Por exemplo, se eu pegar gradiente aqui, que é o exemplo que eu trabalho que aparece o gráfico no exercício, eu peguei o gradiente 6 e apliquei o gradiente 6 para essa primeira coluna. Então, eu dou um OK aqui, vocês observam que já mudou para o gradiente 6. Agora, na segunda coluna, eu vou fazer a mesma coisa. Porém, eu vou mudar o estilo. Eu vou pegar um estilo, digamos, deixa eu ver aqui, bitmap, né? E no bitmap eu vou pegar folhas, né? Que é para, estou reproduzindo o exemplo que aparece no arquivo de vocês. A terceira coluna, 2 cliques, pego a opção gradiente. E agora eu optei pelo gradiente 4, que é o verde e amarelo. Tá aqui, feito o gradiente 4. E na última coluna, então, eu vou trabalhar com a opção bitmap e vou pegar aqui a opção, vamos ver, não é o bitmap que eu peguei, é a opção rachuras, isto, azul triplo 90 graus, que foi a que eu escolhi, e dou um OK, e vocês observam então que o meu gráfico assume essas características. Então aqui é importante dizer que é uma outra forma de você estar configurando o teu gráfico. Vejam como ele ficou interessante, diferente, né? Então, é importante dizer que o Calc permite isso, assim como o Excel também. Então, nesta videoaula eu procurei mostrar para vocês este tipo de formatação um pouco mais avançada em se tratando de gráficos, né? Mas o que tem que ficar claro aqui? Que quando a gente trabalha com gráficos, muito menos importa a aparência do gráfico e muito mais o que ele representa, ou seja, o que ele quer dizer com os dados que ele mostra. Então, não basta apenas a gente saber manipular o assistente de gráficos, a gente tem que fazer a leitura do que esses dados estão tentando representar. Mas neste exercício, ou seja, neste momento deste módulo, eu me preocupei basicamente em mostrar para vocês como que eu faço para criar um gráfico. Agora, a leitura desse gráfico, os dados, as escalas, isso é com vocês. É um trabalho extra classe que quem tem interesse e gosta de trabalhar e lidar com gráficos pode ir fazendo. E existe muito material na internet, inclusive outras videoaulas de outros professores que estão no YouTube, que vocês podem estar acessando e buscando novas informações sobre gráfico. Bom, pessoal, então o nosso 6º módulo se encerra aqui e a partir do dia 30 entra então o nosso 7º módulo. Até uma próxima videoaula.